É incrível como as pessoas, quando criança, se aproximam da sua essência. E quanto mais tentam ser amadas, mais se distanciam dela. É sobre reflexões como essa, bastante filosóficas, histórias de aventura e muita paisagem da França, é que este livro, A Livraria Mágica de Paris, nos fala. Somebody stepped inside your soul. Somebody stepped inside your soul. Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui de novo e hoje eu resolvi falar sobre este livro, A Livraria Mágica de Paris, que é o meu queridinho, meu novo queridinho da vida, da Nina George. Bom, esse livro ficou bastante famoso alguns anos atrás e eu comprei ele nessa leva, mas eu não tinha pegado pra ler de fato. A gente faz isso, né? A gente compra livros e não lê, não sei porquê. Mas no ano passado tava na minha TBR pra de fato ler, já tinha uns 2 anos que esse livro tava comigo e eu li no finalzinho de 2019 e eu me apaixonei por ele, Esse livro, ele ficou muito famoso, considerado best-seller na Itália, na Polônia, na Holanda e nos Estados Unidos. Ficou muitas semanas na lista do The New York Times como um dos mais lidos e mais comprados. Ele foi traduzido para 37 idiomas e vendeu mais de 1,5 milhão de cópias. No Brasil, a editora Record publicou esse livro com o título A Livraria Mágica de Paris. Mas o título original é Das Lavandezermas. Eu pesquisei no Google Tradutor para saber falar direitinho, que significa a sala de lavanda, mais ou menos isso. O que faz referência a Provence, um lugar lá da França. A capa na versão brasileira ficou aqui, né, com uma foto meio escurecida, meio antiga, do rio Sena, com uma ponte, e aqui alguns barcos, que é o tipo do barco que a gente vai ver nessa história, e com essa bordinha aqui, meio que com um esquema de carta, que também tem tudo a ver com a história. Foi publicado aqui no Brasil em 2017 e ele é um romance alemão que tem 306 páginas. Nos outros lugares onde foi publicada, a capa é bastante diferente e eu gosto de ficar pesquisando assim no original e tal, mas esse aqui, como se tornou um best-seller nesses países que eu falei, eu fui pesquisar as capas e eu vou colocar aqui pra vocês verem. A capa da França, ela associa essa questão da lavanda, né, que é o título do livro, como eu disse. Aí a gente tem a capa chinesa, que também ficou bem legal, com uma referência a Paris, que é um dos pontos mais conhecidos, infelizmente, é a Torre Eiffel, não tem jeito. E aí a gente tem a capa do Reino Unido e dos Estados Unidos. Bom, a autora, a Nina George, ela nasceu em 1973, numa cidadezinha lá na Alemanha, no estado da Renânia, Bielefeld. Ela é escritora desde os 19 anos, é jornalista, escritora e professora. É vice-presidente do Conselho de Escritores e Tradutores dos Três Mares. Em 2011, ela perdeu o pai, a quem ela dedica este livro. E esse fato, né, dela ter escrito, dedicado o livro ao pai, que logo no comecinho aqui ela cita, né, o nome dele, Joachim Albert Wolfgang. Tem muito a ver, depois que eu terminei a leitura, com tudo que permeia essa narrativa. Para mim, esse livro, ele é um livro para pessoas experimentadas da vida. Esse ponto de pessoas experimentadas é o que faz com que o livro seja de fato muito atraente, porque ele, para mim, não é nada convencional. Ele vai contar a história de um homem de 50 anos. Não é muito comum a gente ter livros de pessoas muito mais velhas. Geralmente os livros são de pessoas jovens, né? Ou jovens casais, esse tipo de coisa. São os livros que mais vendem, mais emplacam. E aqui esse livro vai abordar a história de um homem mais velho, né? De 50 anos, que teve um grande amor passado e que esse amor deixou marcas muito profundas nele, e ele tenta lidar com essas questões de como
seus sentimentos ficaram depois da partida dessa mulher maravilhosa. Então, o Perdu, que é o personagem principal desse livro, Jean Perdu, ele é esse senhor que vive num desses barcos aqui super característicos, só que o dele é um barco livraria. Então ele chama de farmácia literária e a proposta dessa farmácia é indicar livros como tratamento para as feridas da alma. Então, logo no começo, ele já vai explicar pra gente, no momento que ele atende uma cliente, sobre a proposta dele. Então, é um lugar onde as pessoas não vão para escolher os livros que elas querem comprar, mas elas recebem aquilo que elas precisam, segundo Jean Perdu. E essa ideia já é sensacional. Eu lembro que quando eu comprei o livro, eu amei essa ideia, porque aqui mesmo já fala, né, que em seu barco livraria ele vende romances como se fossem remédios. Então é muito, muito interessante, porque ele fala até aqui no livro que os remédios para a alma são um pouco desprezados no meio médico, mas ele acha que os livros têm esse papel na vida do ser humano, de também consertar feridas, de trabalhar em alguns problemas da alma. A gente tem uma ideia do relacionamento que Perdu teve com a Manon, que é o seu grande amor, e também o relacionamento deles não é nada convencional. Ele é o amante da Manon e ele vai trabalhar um amor que não é um amor muito correto. Ele sabe que a Manon tem um outro relacionamento na cidade dela e ela vai para Paris em alguns momentos para se encontrar com o Perdu. E em um momento, ela parte deixando apenas uma carta para ele. Essa carta ele nunca tem coragem de abrir. E ele tranca essa carta dentro de um quarto e ele não entra mais nesse quarto. Então, durante o restante do tempo dele, isso, né, faz 21 anos que isso aconteceu. E durante esses 21 anos, ele se limita, inclusive dentro da casa dele, para não acessar tudo aquilo que ele sofreu anteriormente. E então ele vive nessa vida de vender livros para curar as feridas das pessoas, só que as feridas dele, ele deixa lá trancado no quarto junto com uma carta que ele não sabe o que contém. Em determinado momento, uma vizinha se muda e ela saiu de um relacionamento, o marido deixou-a, e ela se muda e ela está muito debilitada emocionalmente. E uma senhora que cuida ali do prédio onde eles moram, ela pede pra Perdu ver se ele pode doar alguma coisa, porque ela chegou sem nada e tal. E ele fala que vai levar um livro, né? E aí a mulher fala, mas eu preciso de alguma coisa mais substancial, ela precisa de coisas pra casa. Será que você não tem uma mesa? E aí ele lembra que ele tem uma mesa naquele quarto trancado e ele vai lá e pega essa mesa com bastante dificuldade. Então o livro vai descrevendo todo esse sentimento dele de acessar aquele quarto de novo. E ele pega essa mesa e dá para a nova vizinha. Só que nessa mesa estava numa gaveta a carta e a vizinha acessa, né? Pega essa carta e meio que o obriga a ler a carta. E então ele descobre algo incrível na carta, que agora eu não vou mais contar. Eu vi que algumas resenhas o pessoal contou, mas aqui no meu canal eu não me sinto confortável de fazer isso, então pensem aí o que será que tinha nessa carta. E ele pega o seu barco livraria e parte numa jornada de reencontro consigo mesmo. E uma jornada em busca de algumas respostas que esses 21 anos deixaram em aberto. Nesse inteirinho, ele vende, inclusive, na sua livraria, um livro que ficou muito famoso, é um best-seller de um jovem autor que se chama Max. E ele tá bombando, todo mundo quer comprar o livro dele e tal. Só que ele não se sente realizado com esse feito. E ele quer também ir atrás de respostas para a sua vida e encontrar o seu propósito no mundo. E meio que contrariamente à vontade do Perdu, ele embarca nessa aventura, ele pula no barco e meio que vai junto com
Perdu nessa viagem pelo Rio Sena. Então, a gente já tem aí dois homens, né, duas pessoas de idades muito diferentes e de realidades muito diferentes que estão nessa busca por conhecimento próprio, né, respostas e tal. E é muito interessante todo esse percurso, sem contar que o livro é carregado de paisagens incríveis. Eu até coloquei aqui alguns no vídeo, vocês vão ver, vão ter o prazer de ver alguns desses lugares, porque é muito incrível. Ele dá uma carga bastante cheia de descrições, desde a rua onde ele mora, o bairro. Eu coloquei aqui algumas fotos. Quando eu fui para Paris, eu passei muito perto desse bairro que o livro descreve. E depois, enquanto eles estão no Sena, várias paisagens são descritas. E traz uma riqueza cultural, então, desde culinária até música que é tocada. Tudo isso enriquece a história de um jeito que é impressionante. E ao longo do caminho deles, eles ainda vão encontrar mais uma pessoa, o Cuneo, que é um italiano também que vive aí a vida depois, a vida pós um amor muito arrebatador e acaba precisando se reencontrar. Então esses três homens vão se unir nessa viagem e se reconectar consigo mesmos. É cheio, lotado de referências literárias, então é incrível ver várias referências de vários livros que nós já lemos ou que já ouvimos falar e queremos ler. Então tem de tudo, tem Franz Kafka, Oscar Wilde, Philip Pullman, José Saramago. Então é carregado de literatura ao longo, né, do percurso. Por mais que a temática, quando eu comprei o livro, eu achei que ia ficar bem concentrada nessa questão da livraria mágica, né, em só, mas na verdade ela é como se fosse um pano de fundo para toda a narrativa acontecer. Então, ao longo da narrativa, a gente vai tendo assim pitadas de literatura e momentos altos desses livros que servem para justamente isso, na gente, leitor, curar a alma. Então, é um livro assim maravilhoso, gente. Eu amei esse livro porque ele fala muito, muito profundamente. Eu acredito que precise ser um livro para ser lido mais de uma vez para conseguir realmente absorver tudo o que ele oferece. E como eu disse no começo do vídeo, por que eu acho que é para pessoas experimentadas? Vamos pensar, como eu gosto de fazer um pano de fundo sempre, né, da autora, por que ela escreveu o livro, né, qual que é o background dessa autora. E, bom, a gente tem uma autora que perdeu o pai, que inclusive oferece esse livro para ele. Então é alguém que sofreu uma perda. E ela coloca essa perda através da relação aqui de amor entre homem e mulher, que eu também não achei nada clichê. O final não é clichê, é algo realmente, sim, para pessoas experimentadas, porque muitas das coisas que ele vai descrevendo ao longo do livro dentro dessa temática falam sobre problemas sentimentais e problemas da alma, realmente, essa conexão que a gente tem, né, entre as pessoas ou entre coisas ou elementos que eram muito fortes para nós e que deixam marcas. Que de fato, quando a gente tem uma ruptura muito abrupta ou algo que aconteceu ruim, essas coisas refletem na nossa vida. Então é um livro riquíssimo, riquíssimo. Eu indico fortemente para vocês lerem, principalmente pessoas experimentadas pela vida. É isso. Eu espero que vocês tenham ficado com vontade de ler esta belezinha aqui, de conhecer um pouco mais do sul da França. Geralmente a gente fala muito da França, Paris, né? Foi onde inclusive eu fui viajar. E né, depois até falei pro meu marido, falei, por que a gente não foi pro sul da França? Porque as paisagens são maravilhosas, como vocês viram, eu coloquei algumas aqui no vídeo. E é um livro assim para encher a alma, dá vontade de chorar em alguns momentos. Em outros momentos você faz, sabe, vários questionamentos consigo mesmo. Por que isso? Por que aquilo? Nossa, mas vale muito a pena, gente. E vamos aí fazer leituras diferentes,
né? Vou propor aqui pra vocês, é uma autora alemã, então um livro alemão. Então, é outra perspectiva, outra cultura, outra carga emocional que traz, né? E eu acho que isso enriquece o nosso olhar de leitor e enriquece a nossa vida também. Que essa viagem pelo Rio Sena não fique presa só ao personagem principal, mas que você aceite entrar neste barco livraria e navegar pelo Rio Sena da sua vida. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!